Cara, que atuação foi essa do Fluminense, meu Deus do céu? Que jogo foi esse, cara? Pô, eu cheguei ainda há pouco em casa, mas a sensação que a gente teve no estádio foi de derrota. Tipo assim, até o momento um pouco antes do gol, foi que a gente ia perder aquele jogo. Jura até que ia arrumando algumas coisas. É, Mas a gente tava com a sensação de que a gente ia ser eliminado, porque o Fluminense não tava jogando bem, né? Eu acho que a gente passou a melhorar depois dos 35 minutos do primeiro tempo. Tipo assim, claro que o gol saiu no final, mas eu acho que no começo do jogo a gente estava muito. O Fluminense não estava conseguindo jogar. Tipo assim, o Nino é o que eu acho que estava me dando mais raiva no jogo. Porque ele pegava a bola, olhava pra frente, aí via um monte de gente, um monte de opção pra tocar e voltava no goleiro, no Fábio. Toda hora ele fazia isso. Tava dando muita raiva dele. Todo mundo tava reclamando. Mas, cara, eu acho que o Fluminense deixou muito a desejar nesse jogo. Eu acho que poderia ter matado, poderia ter sido um jogo mais tranquilo do que foi. Porque no final da partida ali, quando o John Kennedy entrou, mudou tudo. Mudou o jogo todo, né? Porque ele criou boas jogadas, né? Não é à toa que o gol saiu a partir dele, a partir da jogada dele, né? Que ele toca pro Samuel Xavier. O Samuel Xavier também, meu Deus do céu. Que isso, que lateral, que lateral que ele se transformou, né? A gente não esperava que a gente ia ser. E a gente ia passar de fase por conta do Samuel Xavier. E foi isso que aconteceu, né? No jogo de ida ele fez um golaço, no jogo de volta ele fez outro golaço e acabou decidindo o jogo, né? Foi impressionante, né? O John Kennedy também, nossa, sensacional. Eu sou muito fã desse cara. Cara, eu sou muito fã dele. Ele é muito brabo, né? Entrou, deu assistência, ainda fez o gol e foi também um golaço aí. Cara, e também aproveitando, o Daniel, ele jogou muito melhor do que o Lima. Ele entrou em pouco tempo do jogo e já jogou bem melhor do que o Lima no jogo inteiro. O Lima estava muito apagado no jogo. Na minha opinião, era pro Diniz ter substituído o Nino logo no intervalo, tipo, na volta do intervalo do segundo tempo. E ele não fez isso, né? Porque contra o Palmeiras, o Léo começou o jogo muito mal. Ficou o primeiro tempo, não jogou muito bem o primeiro tempo, o Léo Fernandes. E quando voltou pro segundo tempo, o Diniz já substituiu pro Lima, já colocou o Lima no jogo. Então era para ele ter feito isso também nesse jogo. Mas o John Kennedy é muito, é muito brabo, né? É, a gente tava, tipo assim, eu tava até falando com a Júlia. O Fluminense, a torcida do Fluminense e o John Kennedy é como se fosse uma relação de pai e filho, né? Ele fez algumas merdas, aí a torcida meio que, é, vamos dizer assim, deu um esporro nele, né? Tipo assim, abraçou ele um pouco, né? Ficou um pouco meio distante, mas aí depois ele voltou, a gente abraçou mais ainda e apoiou ele mais ainda, porque ele foi meio que uma reconstrução da vida dele, né? Vamos dizer assim, porque ele tava mal, né? Tá fazendo um monte de merda, depois voltou, agora tá bem, tá mais concentrado no futebol, então isso que é importante, cara. Ele é muito bom, ele tem tudo pra dar certo. E eu acho que até tem futebol pra ir para jogar na Europa, né? Sempre teve, porque a nossa base revela muitos jogadores bons. E, cara, esse jogo foi a prova disso, né? A prova da qualidade que ele tem. Então, sem dúvidas, ele vai ser o reserva imediato do Diniz no ataque, né? Quando não tiver o Cano, ou quando tiver que jogar ele e o Cano na frente no ataque, vai ser eles dois. O Lelê tá perdendo muito espaço, né? O Lelê, cara, isso que eu tava falando até no jogo contra o Palmeiras, o Lelê sempre fica impedido. Todo jogo ele tá impedido em alguma hora, cara. Todo jogo ele tá impedido. Todo jogo. E é tipo assim, lance idiota, que você percebe que isso tá impedido. Tipo assim, se você tá jogando futebol, você percebe que nesse momento eu tô impedido, eu tenho que voltar um pouco. Mas não, ele mesmo assim, ele fica impedido, mesmo sabendo que tá impedido. Isso que irrita bastante a torcida, né? Todo jogo ele tá impedido em algum momento do jogo. Mas, cara, a torcida do Fluminense hoje foi incrível. Nossa, foi incrível demais. Cara, sinceramente, eu até chorei no começo, quando soltou aqueles fogos lá, a torcida cantando, apoiando lá. Cara, foi bem sinistro. Até minha boca, minha língua, chega a estar doendo de tanto que eu cantei, cara. Minha voz também chega a estar um pouco dolorida, mas minha língua chega também a tá doendo por conta disso.
Mas, cara, a gente torceu muito, a gente gritou muito, foi muito legal. Esse clima com a torcida e o Fluminense. Pô, quando saiu o gol do John Kennedy e o gol do Samuel Xavier, nossa, foi muita loucura. A galera cantou muito, cantou muito. Foi sinistro. Mas na parte da torcida do Argentino Júnior, né? Teve aí algumas brigas lá no setor deles, né? Do visitante. A polícia literalmente meteu a porrada neles, bateu lá neles e teve um cara lá que tava até sangrando. Pelo visto, foram 3 presos. Eu acho que foram algumas pessoas presas lá por conta de gestos homofóbicos, né? Com algumas pessoas foram homofóbicos, não, racistas, né? Alguns racistas lá do setor deles. E também, e claro, né? Acaba que sai nas manchetes, né? De alguns portais argentinos. Inclusive até o próprio clube, o Argentino Júnior, postou isso no Twitter, né? Como se eles fossem as vítimas, né? Eles postaram assim, com famílias com famílias não Fluminense, como se o Fluminense fosse o culpado deles serem racistas, né? Com isso tem tudo a ver para eles, na cabeça deles tem tudo a ver. Mas enfim, parece que alguns foram presos e a polícia lá literalmente meteu a porrada neles, né? Mas de manhã também teve algo parecido, né? Teve alguns torcedores que foram racistas eu não sei se era um torcedor do Fluminense ou se era um rapaz na rua, porque o cara gravou o vídeo, não tava com a camisa do Fluminense, nem nada do tipo, mas ele gravou o vídeo lá que o cara tava sendo racista com ele. E depois disso a torcida do Fluminense que tava lá próximo acabou pegando o cara e batendo no cara, do torcedor do Argentino Júnior. Então, são coisas que aconteceram hoje na torcida do Argentino Júnior, né, no Maracanã e na Barra da Tijuca. Já pensando nas quartas de final, né, acabou de terminar o jogo do Internacional contra o River Plate. O River Plate foi eliminado pelo Internacional, simplesmente isso que você está ouvindo mesmo. Eu, sinceramente, achei que o River Plate ia passar e acho que o River Plate tem mais time do que o Internacional, cara. Assim, na minha opinião, eu acho que tem um elenco melhor, assim, mais para vencer esses jogos do que o Internacional. Mas acabou que o Internacional venceu aí nos pênaltis, com o gol do goleiro deles, Bochete, não sei como é que se pronuncia, mas ele fez o gol aí da vitória do Internacional nos pênaltis. Jogo sofrido, Internacional levou o gol do River. O jogo foi 2-1, né? O jogo estava 2-0 até os 89 minutos do segundo tempo, foi quando o River Plate empatou não, fez o primeiro gol e acabou levando para os pênaltis, né? Então, vai ser Inter e o Bolívar nas quartas de final, Internacional versus Bolívar. Bolívar é da Bolívia, né? Óbvio. Que burrice. Mas o Bolívar eliminou o Atlético Paranaense lá na casa do Atlético Paranaense também nos pênaltis. O Thiago Heleno, que é o capitão do Atlético, errou o último pênalti e acabou dando a classificação para o Bolívar. E o Bolívar, lembrando que é de La Paz, né? Altitude, então é bem difícil. Então o Bolívar na casa deles é muito difícil de você vencer lá, porque a altitude atrapalha bastante, né? Mas é um adversário que, na minha opinião, não é muito forte assim, né? Assim, na minha opinião. Mas que pode complicar, né? Porque Libertadores é Libertadores, cara. Libertadores todo jogo é diferente, todo jogo é difícil. Então vamos torcer pra gente passar aí das quartas de final, né? Chegar na semifinal e também depois chegar na final. Porque a semifinal eu acho que vai ser ainda mais difícil, né? As quartas de final vai ser difícil já com o Olímpia e o Flamengo, né? Flamengo e o Olímpia vão se enfrentar nessa semana aí para decidir quem vai passar para as quartas e quem vai enfrentar o Fluminense. Eu, sinceramente, prefiro enfrentar o Olímpia, né? Também para devolver, também dar um troco neles por eles terem eliminado a gente ano passado na Libertadores, na pré-Libertadores, com aquele time ridículo que eles tinham, né? Pô, aquilo foi uma sacanagem que o Fluminense fez, né? Atuou de uma forma medíocre. Mas, cara, a gente tem que devolver para eles e passar de fase vencendo deles, né? Mas vai ser difícil. Se a gente pegar o Olímpia, a gente vai decidir na casa deles.
porque eles fizeram uma campanha melhor que a gente, né? Eles ficaram em primeiro com 14 pontos, a gente ficou em primeiro com 10 pontos. Então se a gente pegar eles, a gente vai decidir fora. E se a gente pegar o Internacional depois, se a gente passar deles e pegar o Internacional, a gente vai decidir na casa do Internacional, porque o Internacional ficou em primeiro lugar com 13 pontos. E se a gente pegar o Bolívar, a gente vai decidir em casa. Então eu prefiro pegar o Bolívar do que o Internacional, né? Porque a gente decidindo em casa é um fator muito importante. A gente faz um resultado bom lá, um empate ou uma vitória, alguma coisa, e decide em casa. Eu acho que fica bem melhor assim, né? Então vamos torcer para que a gente consiga aí uma vitória nas quartas de final, né? Consiga passar e torcer para que a gente consiga chegar na final. Lembrando sobre os ingressos, né? Eu acho que é muito cedo a gente falar isso, mas aproveitando aqui, os ingressos da final da Libertadores, cara, vai estar no mínimo aí uns R$ 700. No mínimo, no mínimo, no mínimo. Com sorte, com uns R$ 700. Eu acho que vai dar aí 800, 900 ou até R$ 1.000 o valor do ingresso. E vamos falar de coisa boa, né? Saiu a notícia aí do GE que o Fluminense já faturou, né? Chegou aí na casa dos R$ 30 milhões em premiações com classificação às quartas de final da Libertadores, né? Vou ler aqui para vocês, junto com vocês, né? O Tricolor abocanhou aí mais de US$ 1.700.000 para avançar de fase ao superar o Argentino Júnior. E aqui ainda complementa, ó. Pela tabela de premiação paga pela Conmebol, o Tricolor irá embolsar mais de US$ 1.700.000, cerca de R$ 8.300.000, né, na cotação atual. Já é um bom dinheiro, né, uma boa grana aí. Ao todo, o Tricolor já soma US$ 6.850.000, cerca de R$ 30.760.000. As quartas de final da Libertadores 2023 serão disputadas nas semanas dos dias 23 e 30 de agosto. Então já é nesse mês já, tipo, daqui a pouco, né? Alguns dias aqui já começa aí as quartas de final. A Conmebol ainda irá desmembrar os jogos e divulgar os horários. As partidas de ida estão reservadas para os dias 22, 23 e 24 de agosto. A volta está agendada para os dias 29, 30 e 31 de agosto. Então pode ser alguns desses dias aí, né, as quartas de final. Vamos lá, quarta de final, né? Se a gente pegar o Flamengo, a gente decide em casa. Mas acaba que a gente joga em casa nos dois jogos, né? O Flamengo joga no Maracanã também, o Fluminense também joga no Maracanã, então basicamente os dois jogos vão ser em casa. Mas a gente vai decidir o mando de campo exatamente, vai ser no jogo de volta contra o Flamengo. E contra o Olímpia, a gente vai decidir fora, a gente vai decidir lá na casa deles. Então, eu, particularmente, como eu falei, eu prefiro decidir, prefiro jogar contra o Olímpia, mas aí acaba tendo esse problema da gente decidir fora, né? Então é complicado. Mas, cara, eu prefiro jogar contra o Olímpia do que contra o Flamengo. Não por medo, mas por o Flamengo conhecer mais a gente, né? O Olímpia também eliminou a gente ano passado na Libertadores. Eu prefiro prefiro dar o troco pro Olímpia do que com o Flamengo, né? Tipo, toda hora a gente joga contra o Flamengo. Prefiro jogar contra o Olímpia aí. A gente também não conhece muito bem como eles jogam, né? O Olímpia. E eu acho que o elenco do Flamengo é mais forte do que o do Olímpia, né? Então, eu acho que em questão de facilidade, talvez o Olímpia seria mais fácil do que o Flamengo, né? Mas vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser, eles já vão se enfrentar aí. E vamos ver. Aí aqui complementa, ó, a premiação completa da Libertadores é a seguinte: como eu já falei aí, fase de grupos, oitavas, quartas de final, US$ 1.700.000. Semifinal, US$ 2.300.000. Vice-campeão, US$ 7 milhões. Campeão, US$ 18 milhões. Então aí é um ótimo valor, né, pra gente.
se a gente conseguir chegar até a final e vencer. Cara, nossa, eu só torço pra que a gente chegue na final. Eu falo para as pessoas aqui, cara, se a gente passar das quartas, se a gente passar das quartas, a gente ganha. A gente ganha a Libertadores. A gente só precisa passar das quartas de final. Acho que é o ponto principal ali, é a parte mais difícil, que vai ser passar das quartas. Porque, cara, semifinal, vamos ser sinceros. Eu sei que é cedo a gente falar isso, mas semifinal, Internacional e Bolívar, dá pra gente passar. Tipo assim, são adversários difíceis, né? A gente sabe aí da dificuldade que é. A gente nem sabe quem vai passar. Eu sei que é muito cedo a gente falar isso, mas, cara, falando num cenário hipotético, eu acho que o Fluminense tem mais time do que os dois, do que o Internacional e o Bolívar. E eu acho que tem mais condição de passar do que eles. Mas, vamos ver o que vai acontecer. Mas, galera, eu vou ficando por aqui. Deixa o like aí, se inscreve, compartilha o vídeo, ativa o sininho, comenta. Vou ficando por aqui. Saudações tricolores. É nóis, tamo junto. E faz aí, gente. Clica no like aí pra me ajudar. Mas vou ficando por aqui. Valeu.